Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já se perguntou por que igrejas como Deus é Amor e Batista Lagoinha têm sido tão expostas nos últimos anos? Por que famílias que antes pareciam unidas em torno de um propósito, agora protagonizam disputas públicas, ataques nas redes sociais e divisão internas que escandalizam o corpo de Cristo? Será que tudo isso poderia ter sido evitado? Onde foi que esses líderes erraram? A verdade é que o maior erro de um líder não é perder o controle, nem enfrentar oposição. O maior erro de um líder é não preparar um sucessor. E quando a liderança espiritual é tratada como herança familiar, em vez de ser resultado de vocação, discipulado, capacitação, o que era para ser um legado de fé se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Hoje vamos falar sobre esse tema urgente, a falha na transição de liderança nas igrejas evangélicas e por que tantos ministérios poderosos têm entrado em colapso justamente no momento em que mais precisavam de direção. Fique comigo, nós vamos fazer uma análise muito profunda sobre esse tema. Gente, novidade para vocês. Vamos sortear esta linda Bíblia da nossa parceira Ler, Livraria Evangélica Reviver, para abençoar a sua vida. Para participar é muito simples. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui embaixo, curta o vídeo, marque 3 amigos nos comentários. Não vale perfil fake ou famoso, combinado? Compartilhe também nos seus stories e nos marque. O sorteio será dia 31 de julho, às 21 horas, ao vivo no Instagram. Participe e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe! Bom, queridos e queridas, o assunto é delicado, mas necessário. Porque o futuro de uma igreja, de um ministério e até mesmo de uma geração pode ser colocado em risco quando essa verdade é ignorada. Tem uma frase poderosa de John Maxwell, um dos maiores especialistas em liderança cristã da atualidade. Sucesso sem um sucessor é, em última análise, fracasso. E ele vai além quando reforça que o valor duradouro de um líder é medido não pelo que ele conquista, mas por quem ele prepara para continuar sua missão. Essa verdade não vem só de livros de liderança, mas nós podemos confirmar isso também nas Escrituras Sagradas. Vejamos o exemplo de Moisés, um grande libertador, condutor do povo até os limites da terra prometida, que no final ele não entrega o cajado a um filho, neto, amigo mais próximo ou mais querido, mas ele trabalha duramente preparando Josué para a missão. Josué foi discipulado, provado, cheio do Espírito Santo e, o mais importante, ele tinha uma tarefa definida que era levar um legado adiante. Depois nós podemos observar Jesus, o nosso maior exemplo, que tinha irmãos de sangue, mas não chamou nenhum deles para liderar a igreja. Ele passou 3 anos formando discípulos, ele não os escolheu por parentesco, mas por propósito, e assim os capacitou para continuar a sua missão. E o que dizer do apóstolo Paulo, que sem ter nenhum vínculo de parentesco, ele chama Timóteo de filho na fé. Olha o que ele diz: e o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isso está registrado ali em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Amados, a sucessão bíblica é feita como tem que ser, com base em vocação, fidelidade, caráter e capacitação, jamais em herança familiar. Mas a verdade preocupante que temos visto hoje, infelizmente, é o oposto disso. Ministérios que viraram verdadeiros impérios familiares. Líderes que, ao envelhecerem, simplesmente entregam o púlpito ao filho, neto ou a pessoas que, mesmo sem vocação, possam atender interesses escusos. Membros perplexos, líderes despreparados, igrejas sem direção. E com tudo isso, surge aí um novo tema a ser estudado na eclesiologia e que não dá mais para ser ignorado:
o nepotismo eclesiástico disfarçado de legado espiritual. Eu quero trazer 2 exemplos muito conhecidos que ilustram bem esse problema. E o primeiro é a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que foi fundada em 1962 pelo missionário Davi Miranda, que liderou por mais de 50 anos com mão firme, estabelecendo uma doutrina rígida de usos e costumes. Apesar de ter encontrado êxito em colocar esse ministério na primeira prateleira das igrejas evangélicas no Brasil e, por que não dizer, no mundo, ele falha miseravelmente em nunca ter preparado um sucessor. Quem conhece a história dessa igreja sabe que não havia ninguém claramente discipulado para assumir e dar continuidade à sua visão. Quando ele faleceu em 2015, a sua esposa assumiu, expondo de uma forma clara uma estratégia jurídica e familiar. Se tratando de uma senhora já idosa, com sérios problemas de saúde e dificuldades para exercer o papel, não poderia gerar resultados que fossem diferentes. Conflitos familiares intensos, filhos e netos disputando uma fatia do poder, ataques públicos, processos e uma igreja mergulhada em uma crise interna sem precedentes. No meio disso tudo, o neto Davi Miranda Neto, jovem carismático, iniciou um movimento dentro da própria igreja para modernizá-la. Roupas comuns, redes sociais, músicas pop gospel, luzes e um discurso mais aberto. E qual o problema nisso tudo? O que todos sabiam, mas eles insistiam em ignorar. Isso contrariava radicalmente o sistema doutrinário rígido que foi implantado por seu avô por mais de meio século e que culminou em divisão entre gerações. O que deveria ter sido um novo começo tornou-se ali uma cisão. Muitos membros mais antigos se sentiram órfãos e traídos, simplesmente porque ninguém os preparou para a transição. Se Davi Neto é de fato um visionário, que sinceramente eu acredito que seja, mas não quero entrar no mérito da questão, deveria sim ter começado um novo ministério, mas jamais mudar radicalmente algo que tem raízes profundas numa tradição específica e tentar meter goela abaixo uma nova filosofia. Aí eu sei que alguns vão dizer, mas ele começou um novo ministério. Ele fundou o Regenere. Amados, como o próprio nome sugere, regenerar é restaurar ou renovar algo que foi danificado ou perdido. Como que um ministério que cresceu tanto à luz de uma doutrina por mais de meio século, de repente aceitaria de bom grado alguém que nunca participou desse crescimento, colocado pela sua própria avó na liderança, criar um braço revolucionário dentro da igreja? É óbvio que não daria certo e corre o sério risco de nunca dar certo. Isso foi um erro crasso que eles insistem em levar adiante até o dia de hoje. Para quem não sabe, em 2018 eu fazia ainda parte deste ministério e eu estava com a passagem aérea comprada para viajar para Goiânia, onde eu assumiria do pastor Paulo aquela sede da igreja naquela capital, levando em consideração tudo o que estava acontecendo e as informações que a mim chegaram de que aquela igreja estava dividida em alas devido aos problemas de divisão entre a própria família. Eu me recusei a ir, fiz contato com a diretoria, me desligando desse ministério, e hoje continuamos trabalhando para o Senhor de forma independente. Então isso que eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu lá estive, e um dos motivos pelo qual eu não fui para Goiânia assumir aquela igreja, que era o sonho de qualquer pastor, uma capital, uma igreja muito boa, foi exatamente esse problema dessa divisão familiar. Eu peço a Deus de coração que essa igreja se reencontre novamente e que eles possam levar adiante o propósito de seu fundador, que era o propósito de ganhar almas para Jesus, e que essa briga familiar, essa briga pelo poder dentro do ministério cesse
e que a igreja volte à sua normalidade. O outro exemplo é a tradicional Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, igreja que por anos foi liderada pelo pastor Márcio Valadão, um homem piedoso e uma referência nacional. Quando veio a transição em 2022, o filho André Valadão foi apontado como líder geral da denominação, o que gerou frustração em partes da família e até mesmo no corpo pastoral. As irmãs Ana Paula Valadão e Mariana, além de seus respectivos esposos, se manifestaram contra a situação que explodiu nas redes sociais com acusações, indiretas e até questionamentos públicos sobre quem realmente deveria liderar. Mais uma vez, a ausência de um preparo transparente, coletivo, gerou um ambiente de racha, disputa e escândalo público. Queridos e queridas, eu não vou mais me aprofundar no assunto, até porque os elementos que nós trouxemos até aqui já são suficientes para nós mostrarmos que há sim um problema muito grave em curso nas igrejas evangélicas no Brasil. Em ambos os casos, os erros foram exatamente os mesmos: confundir herança biológica com vocação divina. Falta de preparo, discipulado, diálogo, e tem um ponto importantíssimo que quase ninguém fala sobre: escutar a voz da igreja. Falta de discernimento, falta de coragem para formar líderes que estejam fora da linhagem familiar. E o resultado nós temos visto, queridos e queridas, que é sempre o mesmo: divisão, dor e enfraquecimento do testemunho cristão. Como disse John Maxwell, o verdadeiro teste da liderança é a habilidade de formar outros líderes. Sucesso sem sucessor é fracasso. Você pode ser cheio de dons, ser um pregador poderoso, ter uma igreja enorme, mas se tudo isso morre com você, você falhou em cumprir o ciclo do reino. A liderança cristã não é herança de sangue, meu querido. A liderança cristã é missão espiritual. Portanto, se você é um pastor, um líder, comece hoje mesmo a formar alguém. Invista tempo, ore junto, ensine, treine, prepare. Não repita os erros que estão se multiplicando no nosso meio. E se você é membro, ore por seus líderes. Clame por uma liderança transparente, vocacionada e fiel ao modelo de Jesus. Se essa palavra te edificou, eu peço que você compartilhe. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que talvez aí esteja desigrejado por ouvir tantas coisas sobre as igrejas, eu peço que você compartilhe com essa pessoa e também deixe aí nos comentários a sua opinião, seu testemunho e sua visão sobre esse assunto. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis não apenas em liderar, mas também em formar os que virão depois de nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.